Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E aproveito para informar que os trechos selecionados, tanto do livro Entre Quatro Paredes, quanto de todos os outros que eu citar aqui no vídeo, estarão no box de informações. Recomendo bastante, porque há belas pepitas de ouro lá. Bem, Jean-Paul Sartre foi um dos maiores filósofos do século XX. Ele teve uma vida que acompanhou quase todo o século XX, né? Ele nasceu em 1905, faleceu em 1980. Ele se formou na Escola Normal Superior da França, que é uma instituição extremamente respeitada, né? Se formou em filosofia. Ele deu aulas para estudantes secundaristas na década de 30, começou a fazer vários escritos, vários livros, peças de teatro, etc. Depois ele sofreu as consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi preso durante a ocupação nazista da França. Ele, ainda assim, na própria cadeia, ele seguiu escrevendo. Em 1943, ou seja, no curso da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu aquele que foi um dos seus mais importantes livros de filosofia, e, aliás, um dos mais importantes livros de filosofia do existencialismo, que foi o Ser e o Nada. Ali, a ideia, né, do Ser e o Nada, uma liberdade, vamos dizer assim, hiperbólica, né, uma liberdade bastante extremada, que ele defende que o ser humano tenha. Há uma famosíssima frase desse livro, que, aliás, repete algumas vezes, né, que o ser humano é tão livre que está condenado a ser livre. Ele também deslinda ali um pouquinho, qualquer manual de filosofia, qualquer livrinho que comentar vai dizer, olha, o existencialismo defende a ideia de que a existência precede a essência, a coisa mais básica, mais elementar, vai ter essa fala, e de fato isso está contido no livro mesmo. Mas é um livro muito grande, vai falar sobre 1001 coisas, não é só sobre isso, não. A ideia que ele passa de psicanálise é outra, de faticidade, liberdade, de responsabilidade, de autenticidade, etc. São ideias que ele vai deslindando com largas e largas páginas e com amplo conhecimento filosófico. Mas a ideia de que não há uma natureza humana pré-determinada é a ideia que guia esse livro, O Ser e o Nada. Depois da guerra, ele fundou, junto com a sua companheira Simone de Beauvoir e o Maurice Merleau-Ponty, uma revista chamada Tempos Modernos. Essa revista, ela, vamos dizer assim, botou para quebrar na época na França, né? Porque eram vários ensaios, críticas literárias, ideias filosóficas, sociológicas, sabe? Uma ideia assim, politizadas, assim, eram muitos debates, muito acerbos, assim, muitas polêmicas, e o Sartre foi um intelectual, assim, de fato, muito ativo, né? Nessa própria revista, houve discussões várias, ele teve um problema pessoal na revista com Albert Camus, que era outro grande escritor, né? E aí havia trocas de correspondência, um atacando o outro. Então, assim, foi uma revista que fez uma diferença enorme, né? E essa revista, depois que o Sartre faleceu, ela seguiu, ela existe até os dias de hoje, mas não tem nem de perto a importância e a qualidade que tiveram outrora. É interessante que o Sartre, seguindo a tese 11 do Marx sobre Feuerbach, que dizia que não bastava aos filósofos interpretar o mundo, mas havia necessidade também de transformá-lo, o Sartre fez exatamente isso. Ele foi um filósofo extremamente engajado em causas políticas, em causas sociais, daquele tipo de filósofo que ia para a porta de fábrica distribuir panfleto para os operários lá. Entendeu? Então, assim, claro, ele era um rematado comunista, foi filiado ao Partido Comunista, depois se desentendeu com o partido por conta da ocupação soviética da Hungria em 1956, naquela que foi uma tentativa de revolução interna, né? E aí ele se desentendeu, saiu do partido, mas seguiu comunista em toda a sua vida, sempre vinculado a ideias progressistas, a ideias que visavam a emancipação do ser humano como um todo. Ele participou das mais variadas lutas progressistas, greves, ocupações, maio de 68 na França, por óbvio, lutas anticolonialistas. Então, por exemplo, a França, havia essa contradição, né? A França dominava outros países, a França era uma potência colonialista, e ela tinha, por exemplo, o poder sobre a Argélia. E, aliás, é até uma coisa interessante, porque nessas falas, na época que havia uma luta pela libertação da Argélia, né, uma luta, claro, guiada e feita pelos argelinos, o Sartre ficava a favor dos argelinos. E quando ele estava aqui no Brasil, ele fez determinadas declarações tão contundentes, tão firmes, que ele sabia que seria preso por fazê-las, né? E aí, na época, a França era governada pelo de Gaulle, e já tinha sido antes, né, depois o de Gaulle saiu do poder, depois ele voltou, e ele sabia que seria preso por causa daquelas falas, beleza, mas os capachos lá do de Gaulle foram falar, não, vamos ter que prender o Sartre e tal, né? E aí o de Gaulle respondeu, não se prende Voltaire.
E até na biografia do Estevão Mesaros, chamada A Obra de Sartre, uma biografia muito interessante que eu recomendo bastante, o Estevão Mesaros comenta que isso aponta a grandeza do De Gaulle, né, a despeito de estar lá para o lado conservador. O Sartre, portanto, ele foi um dos grandes nomes daquilo que foi classificado posteriormente de marxismo ocidental. Eu já detalhei isso aqui um pouquinho no vídeo Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, do Theodor Adorno, portanto eu não vou voltar muito a esse assunto. O Jean-Paul Sartre ganhou o prêmio Nobel, mas ele recusou o prêmio. Eu acho que foi o único escritor que tenha recusado. Ele achava que não cabia a quem quer que fosse esse tipo de classificação, como se fosse dizê-lo como melhor, atribuí-lo, sabe, determinadas virtudes. Ele tinha assim, uns ideais bastante, vamos dizer assim, consequentes, coerentes, e ele, sabe, não escrevia para criar amigos, vamos dizer assim, ao contrário, divergia bastante. Então, ele foi um autor muito polêmico, muito contundente e muito importante. A outra grande obra filosófica dele é o livro Crítica da Razão Dialética, porém ele infelizmente não conseguiu concluir esse livro. Aqui ele já estava mais, vamos dizer assim, embebido pelo marxismo, né? Porque o Ser e o Nada ele estava mais influenciado pelo Heidegger, e aqui não, já mais pelo marxismo, e o Ser e o Nada era um livro quando ele era mais jovem. Tem vários equívocos que, vamos dizer, por exemplo, ele cita uma frase de Marx que Marx nunca falou, nunca escreveu. Então assim, tem alguns problemas, né? E aqui pareceria ser uma obra mais madura, vamos dizer, mais abrangente, mais precisa. Entretanto, ele faleceu antes de concluí-la, o que aliás parece, vamos dizer, ser quase uma sina dos autores marxistas, né? O próprio Marx não terminou os livros do Capital, só terminou o livro 1, 2 e 3 ficaram inacabados. O Jorge Lukács não terminou para a Ontologia do Ser Social. O Estevão Mesaros não conseguiu concluir o Para Além do Leviatã. Então assim, parece que acompanha, né, os autores marxistas. E aconteceu o mesmo com o Jean-Paul Sartre, ele não conseguiu concluir o Crítica da Razão Dialética. E assim, para dar conta assim, da importância que o Jean-Paul Sartre teve, né, quando ele faleceu, 100 mil pessoas acompanharam o cortejo dele, acompanharam o enterro dele. Olha, meus amigos, você observar, eu não sei se houve algum caso na história de um intelectual que quando faleceu 100 mil pessoas foram no enterro. Eu desconheço. Eu acho que é um caso único. Isso vamos dizer assim, aponta a relevância e a importância que esse grande filósofo teve. E é interessante porque o Jean-Paul Sartre me acompanha há muito tempo, né? Eu li a coletânea de contos dele, O Muro, há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 16 anos de idade. E depois eu li A Idade da Razão, que é o primeiro livro da trilogia Os Caminhos da Liberdade. E é interessante porque esse livro me marcou muito. E foi, eu acho que, o primeiro livro que eu li na minha vida que eu percebi que, olha, ali eu tinha extrapolado um limite, assim, que eu percebi, olha, caramba, eu já li várias coisas, mas isso aqui é muito diferente, isso aqui está em um nível superior em relação a tudo que eu ler até o presente momento. Eu acho que todo mundo acontece isso em certo momento, né? Que você escuta um disco, por exemplo, lá na minha adolescência também, mais ou menos nesse mesmo período histórico, quando eu escutei os discos O Tempo Não Para do Cazuza, Mais do Mesmo da Legião Urbana e Alívio Imediato dos Engenheiros do Havaí, minha mente deu uma dilatada. Você falou, opa, aqui eu encontrei uma coisa diferente, uma coisa que eu não vira até então. E quando eu li esse livro, A Idade da Razão, inclusive, quem acompanha o blog, ele permaneceu lá como um dos favoritos por muitos e muitos anos, né? Porque eu percebi que, olha, isso aqui é diferente, isso aqui é superior até às outras coisas, aliás, bem superior ao que até então eu tivera a oportunidade de ler. Entretanto, esse livro, como é uma trilogia, e eu não tive a oportunidade de ler os outros dois, até havia na instituição que eu estudava o segundo volume da trilogia Os Caminhos da Liberdade, mas estavam faltando algumas páginas. Acabei deixando para lá, esse livro não estava sendo vendido na época, ficou fora de catálogo muito tempo. Aliás, o que dá mostra, assim, vamos dizer assim, da nossa insuficiência intelectual, vamos dizer assim, né? Porque os livros são muito bons, mas eles são livros exigentes, especialmente o terceiro volume, que é o livro Com a Morte na Alma. Muitos anos depois eu consegui comprar a trilogia, aí reli o primeiro livro, aí desceu uma casinha, né? Natural, né? Porque quando eu li o primeiro, eu tinha, vamos dizer assim, uma base comparativa menor, ainda assim achei um livro excelente, e os outros dois também são livros muito bons, se chamam Surces e Com a Morte na Alma, como já disse. E na minha segunda graduação eu acabei fazendo o meu TCC sobre a ideia de liberdade contida no livro Ser e o Nada. Fiz uma crítica através de uma base categorial marxista. Então assim, o Sartre me acompanha, assim, é um autor que ao longo do tempo sempre estou tendo contato com ele. Esse é o 7º livro que eu leio dele e é de fato um autor muito grande. De toda maneira, para quem quiser se aprofundar um pouco, eu reitero aqui a recomendação da biografia escrita pelo grande filósofo húngaro Estevão Mesaros, que se chama A Obra de Sartre, Busca da Liberdade e Desafio da História. Feito esse preâmbulo, nós podemos falar propriamente sobre o livro, né, Entre Quatro Paredes, e o que retrata essa história. Bem, um personagem chamado Garçom, que aliás, a gente pode falar Garcim, né, porque curiosamente ele é brasileiro. Então o Garcim chega num local, na verdade num aposento, ele é levado até este aposento por um mordomo, que na verdade é a figura do diabo, e ele está indo para o inferno. Então ele sabe que ele fez alguma coisa errada, e esse inferno é muito diferente daquilo que ele espera, porque espera, sabe, com aquele ideal medieval de, sei lá, labaredas, tortura, gritos e tal, e ele é levado a um aposento.
um aposento que tem ali alguns problemas e tal, né? Ele vê ali uma estátua que o incomoda demais, mas ele não pode tirar a estátua, né? A estátua é pesada e a estátua acaba expondo a ele aquilo que ele gostaria de ser, mas ele sabe que ele não é. E ele fica ali um tempo até que chega uma segunda personagem no local, chamada Inês, e essa Inês é uma personagem assim muito bela, mas também muito vaidosa. Ela já sente muita falta de um espelho, porque ela também gostava, né, de se achar bonita e tal. E por fim chega a terceira personagem, que é a Estelle. A Estelle é a personagem que vai botar para quebrar, vamos dizer assim, mais provocativa, mais bocuda, mais, vamos dizer assim, mal amada. E qual é a temática do livro, né? Os três sabem que estão no inferno. Eles sabem, portanto, que eles erraram e sabem que os outros dois que estão ali acompanhando também erraram. Né? Então, eles têm, vamos dizer assim, uma espécie de espelho macabro. Eles acabam se vendo nos outros. As suas próprias frustrações, seus próprios limites, seus próprios erros, seus desmazelos, seu desespero, sabe? Eles se veem, vamos dizer assim, reciprocamente. Eles estão a todo momento ali tendo contato com alguém que é, vamos dizer assim, tão falho, que cometeu tantos erros quanto eles mesmos. E essa não é uma presença, vamos dizer assim, muito positiva. E dessa maneira, como o Garcin, ele não quer discutir, ele não quer se expor, ele não quer, vamos dizer assim, ficar sendo atordoado com os seus próprios equívocos, ele prefere ficar em silêncio, ele prefere, sabe, eu quero ficar aqui na minha e tal, não quero ter contato e tal, eu quero ficar sem diálogo, eu quero ficar ensimesmado, né, numa espécie de mutismo, se escondendo atrás do silêncio. Porém, a Inês é uma mulher muito bela, né? Ela sabe que, vamos dizer assim, ela adora ser adorada, assim, é uma mulher muito bonita, que provocava e tal, né? Então, ela já quer, vamos dizer assim, esconder o seu fracasso, vamos dizer assim, esquecer aquela realidade que ela está vivendo, ela quer se alienar da realidade da mesma maneira que ela fazia em Terra. E como ela fazia? Ela fazia dormindo com vários homens. Então, ela quer dormir com o Garcin, ela quer que o Garcin a adore, né? E o Garcin, vamos dizer assim, até compra ideia, né? Vamos dizer assim, vamos ignorar o que está acontecendo aqui se nós ficarmos juntos. Entretanto, a terceira personagem, que é a Estelle, ela gostaria de fazer a mesma coisa com a Inês, porque ela é lésbica. Porém, a Inês é heterossexual. Então, na medida em que ela é preterida, ela também se vinga, vamos dizer assim, provocando. Ela é, vamos dizer assim, uma personagem mal resolvida em si mesma, né? Ela tem raiva, então na medida em que alguém não gosta dela, ela vai descontar, ela vai provocar, ela sabe, ela é uma personagem um pouco mais irritante. Ela, assim, incomoda os outros dois personagens e ela acaba, vamos dizer assim, botando tudo abaixo. Na medida em que ela não pode, vamos dizer assim, se formar como casal, ela também vai impedir que os outros dois o façam. Então, assim, esse livro é uma peça de teatro, né? Que, aliás, vamos dizer assim, a peça só se passa dentro de um aposento. Na época, a França passava por algumas circunstâncias difíceis por causa do período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que legaria ainda muitas dificuldades, racionamentos, etc. Apesar que a França foi das grandes potências a menos afetada, né? Por motivos que eu já deslindei aqui no vídeo, quem ajudou a Hitler, né? Então não vou voltar também a esse assunto. Já está muito bem detalhado lá. O fato é que eles são obrigados a conviver e esse livro acaba fazendo uma análise bastante contundente das relações humanas, dos pecados, das consequências de suas ações, os castigos que são decorrentes dos gestos que cada um, das atitudes que cada um escolheu para sua vida, etc. E assim, o fato de os personagens serem obrigados a conviver um com o outro, coagidos a conviver um com o outro, isso, vamos dizer assim, acho que todo mundo, ao longo de sua existência, vai passar por algum momento na vida em que foi obrigado a conviver com quem não queria. E isso não é muito fácil, né? Muito ao contrário, é uma tarefa difícil, uma tarefa hercúlea, uma tarefa que quer resistência. Naturalmente pode ser que você também, né? Em algum momento da sua vida você incomodou outrem e a pessoa se sentiu incomodada por você, e às vezes a gente pode nem ter percebido isso, né? Mas o fato é, conviver não é tarefa fácil, né? E as dificuldades em relacionamentos, as dificuldades de convivência, elas podem tornar o dia a dia infernal. Então, assim, um dos motivos que fazem com que aquela atmosfera seja muito angustiante é porque cada um está constantemente julgando os outros dois. Eles se tornam, vamos dizer assim, um inferno do outro, porque cada um expõe a sua fraqueza, expõe as suas falhas, expõe os seus pecados. Então, assim, parece que quando um está de frente ao outro, quando um ataca com o outro, quando um discute, parece que ambos estão certos quando atacam. Vocês talvez já tenham observado isso em algum momento da história, né? Quando duas pessoas completamente sem razão estão discutindo entre si e estão certas apenas quando atacam e não quando tentam se defender. E assim, o fato de se julgarem tanto é um peso muito grande, deixa uma atmosfera muito carregada, né? Porque a nossa existência, ela é balizada também pela forma como as pessoas ao nosso redor nos avaliam, né? É lógico que você não pode fazer assim, a cada passo que eu der, eu só vou fazer isso ou aquilo de acordo com o que as pessoas pensem. É lógico que não é isso que eu estou dizendo. Mas digamos, imagine que você vive numa situação em que todas as pessoas da sua convivência te avaliem mal.
Olha, não há autoconfiança que resista a isso, né? E no caso, como a convivência deles é muito limitada, são apenas 3 pessoas, eles acabam ficando muito constrangidos, porque todo mundo ali se avalia mal, porque todo mundo sabe ali que eles são, vamos dizer assim, uns pecadores, eles são falhos, e por conta disso que eles estão ali no inferno. Então eles acabam, vamos dizer assim, se enxergando nos outros a si mesmos demais. Como eu disse, é um espelho macabro, né? Você ficar vendo insistentemente seus desmazelos, seus equívocos, seus problemas, etc. Esse negócio, né, de ficar, vamos dizer assim, completamente nu, sem nenhuma possibilidade de defesa, com todos os seus desmazelos, com todas as suas inconsistências, com todos os seus subterfúgios, sabe, aquela ideia que você tinha, não, mas eu tentei isso, não, porque eu tentei aquilo. Não, ali onde eles estão, não há defesa possível, não há redenção possível. Então é uma atmosfera carregada. Eles estão assim, para lá de qualquer defesa possível, de qualquer defesa moral possível, né? E tem aquela sensação obsedante, né, de que aquele tipo de relacionamento conturbado que eles estão tendo, vamos dizer, vai permanecer por toda a eternidade. Até porque, ao momento, isso é até interessante no livro, que a porta se abre, eles têm a oportunidade de fugir. Mas parece, sabe, aquele relacionamento fracassado que as pessoas acabam presas nele por variadas questões pessoais e tal, e permanecem? Parece que é exatamente o caso. É evidente que na nossa sociedade atual acontece o problema inverso também, né? Relacionamentos que são líquidos, né? Como o Zygmunt Bauman vai tratar muito bem, eu já falei disso aqui no vídeo sobre modernidade líquida, não vou detalhar o assunto também mais não. O fato é que os personagens são obrigados, vamos dizer assim, a lidar com as consequências das suas próprias atitudes, das suas próprias verdades, confrontam assim entre si, né, de maneira até excruciante, assim, suas próprias ilusões, seus próprios subterfúgios, e o que acaba, vamos dizer assim, revelando a falsidade da sua vida anterior, né? E é por isso, né, que o Garcin prefere o mutismo, né? Por isso que ele prefere o silêncio. Ele não quer ficar se expondo, ele não quer que alguém mostre, que jogue na cara dele aquilo que ele fez, né? É por isso também que a Inês quer ficar com o Garcin, pra, vamos dizer assim, esconder, né? Vamos deixar pra lá, vamos nos alienar no amor. Por isso que a Estelle quer a Inês, né? Mas na medida em que, vamos dizer assim, um não consegue ficar com o outro, acabou lembrando demais aquele poema muito, muito famoso chamado Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia assim, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Outra coisa assim que trata aqui no livro, que pequenas coisas, vamos dizer assim, elas podem te incomodar demais. Por exemplo, eles estão presos ali dentro daquele mesmo quarto, mas eles não têm elemento para fazer higiene, né? Não vão tomar banho. O local é meio quente, não há escova de dente, não há pasta de dente. Então assim, quando a gente vive, vamos dizer assim, tá tudo certo, tá tudo normal, fica sem uma escova de dente para ver. Então, assim, é algo que a gente habitualmente tá na nossa mão, né? Mas quando você perde uma coisinha que é muito pequena, aquilo vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas como elas habitualmente estão à nossa mão, é só quando nós a perdemos é que a gente vai perceber, vamos dizer assim, a forma intensa como aquilo vai nos afetar. Sei lá, durma sem um travesseiro para você ver. Esteja no meio da rua e, sei lá, um calçado seu acaba rasgando. São situações muito ruins e só quando a gente as vive é que a gente vai perceber como a quantidade enorme de coisas das quais nós dependemos e quando elas estão fora, aquilo acaba nos atormentando. Afora, claro, né, o quarto é meio quente, meio abafado, né? Eles estão no inferno, afinal de contas. E é interessante também porque eles não são personagens caricaturais, né? Os personagens são personagens, vamos dizer assim, que cometeram erros, mas não são aquelas pessoas, vamos dizer assim, completamente maldosas, né? Como se fosse aquele vilão que estivesse num castelo escuro, aquela coisa tão dualista, tão clássica, assim, né? Do bem e do mal. Não, são pessoas ali que acabaram cometendo erros, né? Particularmente o da Inês, né? Que é a mulher vaidosa, né? O dela é o erro pior, descreve no livro, não vou contar aqui, mas o fato é que os 3 acabaram por equívocos diversos, chegando ao mesmo lugar. E esse peso é demais, assim, nas costas deles, né? Porque eles sabem que eles mereceram e sabem que os 2 colegas de quarto mereceram a punição também. E é interessante que a atmosfera do livro, assim, um pouco doentia, assim, um pouco carregada, ela me lembrou demasiadamente um trecho muito, muito bonito do livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Lá, muitos anos atrás, esse trecho até compus por algum tempo, na verdade, o meu perfil do falecido Orkut. Eu vou ler aqui. Coisa engraçada é a vida. Misterioso arranjo de lógica implacável para um propósito fútil. O máximo que você pode esperar dela é algum conhecimento de si próprio, que chega tarde demais. Uma colheita de inesgotáveis arrependimentos. Eu havia lutado com a morte. É o combate mais desinteressante que se pode imaginar. Acontece numa impalpável zona cinzenta, com nada sob os pés, nada ao redor, sem espectadores, sem clamor, sem glória,
sem o grande desejo de vitória, sem o grande medo da derrota, numa atmosfera doentia de tépido ceticismo, sem muita fé em nossos próprios direitos e menos ainda nos do seu adversário. Se tal é a forma da última e definitiva sabedoria, então a vida é um quebra-cabeça maior do que alguns de nós supõem que seja. Eu estava a milímetros da minha última oportunidade para fazer um pronunciamento e descobri, com humilhação, que provavelmente não teria nada para dizer. Essa frase que ele diz aqui no meio, né? Sem muita fé em nossos próprios direitos e menos ainda nos do seu adversário, olha, eu acho que é um belo resumo indireto aqui desse livro, né? Porque essa atmosfera, né, recheada de cinismo, de julgamento, de desespero, ela parece estar presente aqui nas duas obras. E é interessante, assim, que talvez você já tenha imaginado algum tipo de ideia do inferno, né? Na minha adolescência, eu sempre tinha uma ideia que eu achava até interessante, assim, se eu fosse, vamos dizer assim, criar o inferno, né? Sei lá, o antigo Papa, né, Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele dizia que o inferno era solidão. Aliás, um livro muito bonito, eu vou deixar os trechos selecionados desse livro aqui embaixo também. O livro lá da juventude dele. Mas eu imaginava que o inferno, se fosse eu para criá-lo, eu diria o seguinte, que seria a cada pessoa, vamos dizer assim, você fez uma maldade com outrem. Você sentiria a dor que você provocou nessa pessoa, o tanto que ela sofreu, você ficaria sofrendo isso por toda a eternidade, assistindo seus próprios demandos, reiteradamente, por óbvio, e sentindo aquilo que você fez com outrem ao longo desse tempo todo. Acho que seria uma ideia bastante infernal mesmo. Então, reiterando, essa é uma peça de teatro, uma peça curtinha, e por conta disso ela tem um ritmo, uma estrutura bem diferente de um livro, né? E assim, dá para ler de uma vez, porque ela é bem curta mesmo. É interessante que a frase presente aqui, até na capa aqui do vídeo, né, que o inferno são os outros, ela acabou, vamos dizer assim, tomando uma fama mas muito maior do que a própria obra, né? E de fato, o Jean-Paul Sartre, ele era um frasista muito talentoso. Há inúmeras frases dos livros dele bem interessantes, assim, bem atiladas, que a gente aprende bastante. E isso acaba gerando, assim, até certos desvios filosóficos, vamos dizer assim, né? Certa vez eu li um livro da coleção Intersaberes, e lá pelas tantas, um autor, vamos dizer assim, um pouco atilado, né? Pouco informado, ele fez uma crítica à ideia de liberdade no Sartre, porque ele dizendo que essa ideia, né, de que o inferno são os outros não seria muito coerente com a ideia de liberdade que o Sartre professa. Enfim, né, é o que dá quando você não lê as obras originais, fica só citando frases, citando autores que você não leu, né? Porque as ideias que o Sartre expõe nos seus livros de ficção não tem coerência direta com os livros de não ficção dele, né? Só para dar um exemplo clássico, a trilogia Os Caminhos da Liberdade, que tem, vamos dizer, no próprio nome Liberdade, a liberdade que o personagem principal, que é o Mathieu, ele julga é não se apegar a nada, né? Não casar, não filiar um partido político, não ter nenhum tipo de apego maior assim na vida, né? O que não tem nada a ver com a ideia de liberdade que está em O Ser e o Nada. Então você tem que ter cuidado quando você vai fazer o julgamento de autor e misturar obras de ficção e não ficção. E assim, para dar um veredito aqui sobre a obra ela é famosa por causa dessa frase e tal, mas não foi minha obra favorita do Sartre, não. Assim, minha opinião ficou ali entre regular e bom, assim, tem alguns problemas, a atmosfera é um pouquinho carregada, essas interpretações, assim, cabe ao leitor fazer, cabe ao leitor desdobrar, o livro não é tão claro nisso, como eu fui expondo aqui, a atmosfera é um tanto tépida, um tanto arrastada, assim, então, assim, não foi o meu livro favorito do Sartre, não, particularmente eu prefiro muito mais a trilogia Os Caminhos da Liberdade. Mas, de toda maneira, aquilo que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião, e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Entre Quatro Paredes? Conhece algum outro livro do Sartre? Conhece essa frase, o inferno são os outros? Concorda com ela? Conhece algum outro livro de algum filósofo existencialista? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!